Boa noite a todos. Eu saúdo a igreja do Pajuçara com a paz de Jesus, amém? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Já estávamos com saudades, amém? E também eu saúdo a todos aí que nos assistem de forma online, aí você que está em casa, se sinta acolhido pelo Senhor. Abra seu coração nesta noite para você ouvir a palavra de Deus, não a minha palavra, porque eu sou um pecador. E nessa noite eu sou apenas um mensageiro. Queria abrir a palavra para nós nos alimentarmos. E o Espírito de Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Curve sua fronte para falarmos com Deus. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui diante do Senhor na Tua santa casa. E isso já é um motivo de alegria. Queremos Te pedir perdão por nossos pecados. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo dia e por esta noite, e pedir que neste momento o Teu Espírito seja derramado sobre nós, para que venhamos entender qual é a Sua boa, perfeita e maravilhosa vontade para a nossa vida. Por favor, Pai, nos ajude a nos concentrarmos, a abrirmos nossos ouvidos e os nossos corações, para receber de bom grado a Tua vontade, nesta noite, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Quero compartilhar nessa noite uma mensagem com vocês, que fala de um dos sinais da volta de Jesus. A Bíblia diz 2.500 vezes que Jesus irá voltar. Ao longo de toda a Bíblia, ao longo de todo 1.189 capítulos, 31.102 versos, a Bíblia diz 2.500 vezes que Jesus está voltando e que precisamos nos preparar. Mas hoje o meu tema não vai ser sobre a volta de Jesus, mas eu quero aqui explorar com vocês alguns versos do capítulo escatológico de Mateus 24, quando Jesus por algum momento conversou com seus discípulos, falando que antes da sua gloriosa vinda, a sua segunda vinda à terra, iria acontecer algumas coisas no mundo religioso, no mundo político, no mundo natural, no mundo social. Algo iria acontecer, algumas coisas iriam acontecer, e que mostraria que ele estaria a caminho para resgatar os seus aqui deste mundo de pecado. Sabe, querido, você que está me assistindo nesta noite, irmãos que estão aqui na igreja, devemos nos preparar fortemente, porque Jesus já está a caminho. Todos os acontecimentos apontam para isso. Precisamos nos preparar como nunca antes, porque a palavra de Deus é fiel. Se Ele disse que vai voltar, vai voltar. E Ele deixou sinais. Eu quero que você nos acompanhe aí, Mateus 24, verso 12. Jesus mostrou aqui nesses versos o que vai acontecer no meio social. Uma característica muito forte, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha que interessante. E aí diz assim, aquele porém que perseverar até o fim, o que será? Esse será salvo. E o verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Ponto. Então verá o fim. Mas eu quero hoje começar a explorar um pouco desse verso 12 com você, porque Jesus disse que um pouco antes dele voltar, a sociedade, a nação, as pessoas estaria em iniquidade. O que é iniquidade? Há uma diferença de iniquidade para pecado. Pecado é pecado, já está dizendo tudo. Mas iniquidade, o que é? É aquela pessoa, aquele ato que a pessoa pratica, que ela sabe que é errado, que ela sabe que quebra a lei de Deus, mas continua praticando abertamente, de bom grado. E aqui diz que por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
É triste, sim ou não? É triste. Mas tem uma esperança aqui, tem um ponto positivo, irmãos, nesse verso. Que aqui diz aqui, ó, o detalhe: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, não de todos. Olha que interessante. Isso quer dizer que nem todos serão esfriados. Nem todos terão retirado de si o amor. O amor de Deus ainda vai permanecer numa pequena quantidade de pessoas. Eu digo pequeno em relação aos muitos que irão estar em iniquidade. Mas um grupo de pessoas, elas irão estar cheias do amor de Deus em suas vidas. Que interessante isso. O amor se esfriará de quase todos, mas não de todos. Eu quero dizer para você que me ouve, que me assiste aí na sua casa, ou para os irmãos aqui na igreja: será que nós fazemos parte desse povo? Será que nós somos esse povo que o amor de Deus ainda habita em nós? Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Em outras palavras, aquele que continuar sendo um portador ou um conduto do amor de Deus na sua vida para abençoar a vida de outros, esse será o quê? Salvo. Olha que coisa interessante. O mundo hoje está com amor esfriado, sim ou não? Eu vou reformular a pergunta. O mundo hoje está sem amor? As pessoas estão sem amor, sim ou não? Sim. Olhamos para uma sociedade doentia. Paulo descreveu isso. Paulo disse: porque nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Não é isso? E as nações... Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá. Para a gente ver mais direitinho. Abra em Timóteo. Deixa eu ver aqui se é primeiro ou segundo. Eu vou conferir agora. Mas não desmarque aí Mateus. A gente volta já. 1 Timóteo. Deixa eu ver se é primeiro ou é segunda. Às vezes eu me confundo. É 1 Timóteo. Só abrir aqui. Segunda Timóteo, perdão. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, verso 1. Paulo disse assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de quem? De Deus. Querido, há 2000 anos atrás, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez um raio-x da sociedade atual. Ele falou nos últimos dias, e nós estamos vivendo nos últimos dias da história humana, com todos esses acontecimentos, com todos os sinais bíblicos que acontecem a cada dia. Nós já estamos no final do tempo do fim. E essa é a geração, ou seja, essa é a lista ou o caráter das pessoas desses últimos dias. Ou será que nós não temos hoje na nossa sociedade pessoas avarentas? Será que não temos em nosso meio pessoas orgulhosas, egoístas, traidoras, pessoas cruéis, desobedientes aos pais? Nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas não têm amor. E Paulo apenas confirmou o que Jesus falou que iria acontecer nos últimos tempos, antes da volta dele, um pouco antes da vinda dele. Ele advertiu que o amor de muitos se esfriaria, não de todos, mas de quase todos. Vivemos hoje numa sociedade que não ama mais o seu próximo. Vivemos hoje numa sociedade individualista e egoísta, orgulhosa e cobiçosa. Vivemos numa sociedade má. Nós abrimos hoje as mídias,
quer seja na internet ou na televisão, e a gente só vê violência. Só vê violência. Eu estava almoçando hoje na casa da minha sogra, e eu tive a triste notícia de saber que alguns amigos, um amigo ou um conhecido deles, né, da família da minha esposa, tinha acabado de matar a sua própria esposa a facadas. E quase mata também a sua enteada, com golpes de faca, na cidade de Itaipu. Peço até que vocês orem por essa família. Hoje a gente abre a mídia, ou nem precisa abrir a mídia aí, a gente já ouve relato de outras pessoas, só violência. E Jesus disse assim, ó, o amor, nos últimos dias, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que não deixar o amor de Deus esfriar em seu coração, esse será o quê? Será salvo. E sabe, queridos, a gente só pode manter esse amor dentro de nós, se nós tivermos o Espírito de Deus. O próprio Jesus diz, quando Ele vier, se referindo ao Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente o amor de Deus, somente o Espírito Santo, o Deus Espírito, é que vai manter o amor de Deus na nossa vida, e nós precisamos buscá-lo. Será que você tem estudado a sua Bíblia todos os dias? Será que você tem tido uma vida de oração, clamando ao Senhor, dizendo, Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim. Espírito de Deus, faça morada em minha vida, para que eu seja uma bênção, para que eu seja um conduto do seu amor, para contagiar outras pessoas. Será que tem sido a sua oração? Eu quero contar uma história aqui, de um rapaz que estava correndo para pegar o trem na estação, porque o trem já estava para sair da plataforma, já estava apitando ali, e aquele rapaz correu, e quando ele correu, sem querer ele bateu num jovem, ali na frente da estação, que estava vendendo laranjas, e aquele jovem, ao se chocarem, as laranjas caíram, e foram esparramadas sobre o chão, rolando assim pista fora, e alguns carros estavam pisando ali nas laranjas, e aquele homem agora parou e ficou indeciso, se ele iria continuar o caminho e pegar o trem, ou se ele iria parar e ajudar aquele jovem. Quando ele olhou para o jovem já estava com lágrimas nos olhos, porque era aquela laranja que ia dar o sustento dele, e ele estava perdendo ali. Alguém rapidamente precisava ajudar aquele jovem a recolher as laranjas do chão, senão ele o quê? Perderia, e teria um grande prejuízo. Mas agora a decisão estava o quê? Nas mãos daquele homem. Eu pego o trem, o único trem do dia, para seguir o meu caminho, ou eu paro e ajudo esse jovem? E sabe qual foi a decisão dele? Claro, a melhor. Ele parou, voltou para o jovem e ajudou a recolher as laranjas. E ele perdeu o trem. Quem sabe ele estava indo a uma grande reunião, uma reunião tão importante. Quem sabe ele estava indo ao seu trabalho, a um compromisso importantíssimo, não sei. Mas ele perdeu por amor a alguém. Precisamos fazer o mesmo nessa geração perversa, essa geração má, essa geração sem piedade e misericórdia, que nós vimos Paulo relatando. Nós precisamos ser uma bênção. Em meio às trevas, nós precisamos ser a luz. Amém? Nós precisamos fazer e sermos uma bênção na vida das pessoas que estão vivendo a maldição do pecado. Eu sei que nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Se olharmos a vida de Jesus, o que ele fez? Ele abençoou a vida de outros, com atos de misericórdia, de compaixão, de complacência, de perdão, de compreensão, de ternura. Precisamos fazer o mesmo. Sabe, queridos, hoje o mundo é tão mau, a geração é tão má, que você fazer uma boa ação, as pessoas ficam boca aberta, elas não acreditam. Hoje, se um jovem der um bom dia a um senhor de idade, ele nem responde, porque ele fica admirado. Ele fica pensando, nossa, eu voltei ao passado? Ou ainda existe jovem que dá bom dia? Porque a geração hoje já não faz mais isso.
é uma geração egoísta. E Jesus falou aqui: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que continuar sendo uma bênção, aquele que continuar amando o seu próximo, independente de quem ele seja, continuar sendo uma bênção. Amém? Você quer ser discípulo de Jesus? Olha o que Jesus diz, abre a sua Bíblia aí, em João, capítulo 13, não desmarque Mateus, que a gente vai voltar. João capítulo 13, e o verso 35. O próprio Jesus falou isso para os discípulos. Amém? Olha o que ele disse, João 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. 2 pontos. Se tiverdes amor uns aos outros. As pessoas saberão que verdadeiramente você é um discípulo de Jesus. Como? Se você é um expert em teologia, é isso? Não. Se você conhece a Bíblia de trás para frente, é isso? Não. Se você chega todo arrumadinho assim, ó, que nem eu estou aqui, ó, na igreja, é isso? Não. Se você não perde nenhum culto, é isso? Não. Apesar que tudo isso tem o seu lugar. Mas as pessoas saberão que você é um verdadeiro discípulo de Jesus se você amar uns aos outros. Se você amar as pessoas. Se você abençoar a vida das pessoas. Se você for um conduto de Deus, para Deus repassar o amor dele para outros. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de amor de Deus para abençoar a vida dos outros? Sim ou não? Se ainda não é, decida hoje ser. Deixe Jesus tornar você uma bênção para a vida das outras pessoas. O verso aqui em Mateus 24, Jesus termina dizendo assim, ó, depois que ele diz, olha, o amor se esfriou de quase todos, mas se você continuar perseverante, deixando eu morar, habitar na sua vida, abençoando outros, você será salvo. E aí no verso 14 diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. A minha pergunta nessa noite para vocês, irmãos da igreja do Pajuçara, e para vocês que nos assistem, é: qual é a essência do evangelho? Qual é o tempero maior do evangelho? Começa com a letra A, o que é? O amor. Quem foi que morreu na cruz? Quem foi que desceu dos altos céus, do trono celestial, e veio morrer por nós? Jesus. Isso foi um ato de quê? O maior ato de amor de toda a história universal. A maior pregação do evangelho, sabe o que é? O amor. Alguém certa vez diz, pregue a todo momento, e se possível, fale. Pregar o evangelho não é falar somente como eu estou pregando aqui para você. Pregar o evangelho é viver o evangelho. É perdoar alguém que te magoou. Ah, mas ele não merece. Mas o perdão foi criado por Deus justamente para quem não merece. Senão não era perdão. Senão o nome não era perdão. A função do perdão é justamente para quem não merece, porque se merecesse não tinha cometido alguma infração. O evangelho é isso. É você cuidar daqueles que estão precisando, é você ter misericórdia, é você se doar, é você amar de forma altruísta. Eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou dar assistência, eu vou repartir o meu pão, eu vou levar uma palavra amiga, eu vou ter paciência com ele, compreender, não para receber algo em troca, não, mas é um amor altruísta. O amor de Deus estampado e explanado na nossa vida, e aí a gente vai temperar a vida de outros. Jesus disse assim, ó, Jesus não falou assim, ó, e será pregado os evangelhos. Ele falou? Não. Se você olhar direitinho na sua Bíblia, no verso 14, está dizendo o quê? E será pregado este evangelho do reino. Que esse? Ele estava apontando para ele próprio. Ele é o evangelho. O que ele fez aqui na terra? Ele veio mostrar o caráter do Pai, sim ou não? A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, ou seja, o seu caráter, como o caráter do Pai. Amém? Jesus veio mostrar o caráter de Deus, o amor de Deus,
em atitudes. Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus compartilhou, Jesus compreendeu, Jesus entendeu, Jesus repartiu, Jesus se doou. E ele certa vez diz assim, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O que ele estava dizendo? Do jeito que eu estou iluminando a vida de vocês, vocês têm que iluminar a vida de outros. Tem muita gente nas trevas, sem amor, contagie eles com o meu amor. Tem muita gente vivendo uma vida sem tempero, sem gosto, uma vida amarga, provocada pelo sofrimento, pelo pecado, pela perda. Seja o tempero dela, tempere a vida dessa pessoa, seja o sal da terra. Era isso que Jesus estava pedindo que nós fizéssemos. Esse é o verdadeiro evangelho. É esse o evangelho que Jesus diz que quando ele for pregado a todas as nações como testemunho, então virá o quê? Virá o fim. E sabe, queridos, tem muita gente pregando o evangelho, não somente através de sermões ou de estudo bíblico, mas através dos seus gestos e atitudes. Tem muita gente acordando de madrugada, eu tenho um conhecimento, se privando do seu sono e do seu descanso para se ajoelharem diante de Deus e clamar por você e por muitas pessoas que estão sofrendo a perda dos entes queridos, sofrendo por essa doença terrível. Tem um grupo enorme de pessoas em todo o mundo que estão intercedendo por você diante de Deus através da oração. Tem outras pessoas que estão aí, debaixo do sol quente, angariando alimentos, arrecadando alimentos para dar alimentos para aqueles que têm fome. Tem muitas pessoas aí que estão doando suas roupas para outros. Tem muitas pessoas que estão tirando o tempo assim, em vez de descansar, cansado do trabalho, estão indo ouvir pessoas que estão perturbadas pela vida, pelas coisas da vida. Pessoas que estão apoiando outras. Pessoas que estão perdoando, pessoas que estão dando oportunidade àqueles que não mais tiveram, pessoas que estão apresentando a esperança para aqueles que perderam a tal. E a minha pergunta nessa noite é: o que você está fazendo por alguém? Você está no grupo daqueles que estão cheios de iniquidades, ou você está naquele grupo daqueles que vão perseverar até o fim para ser salvo? Você está no grupo daqueles que estão secos como o deserto, ou você está no grupo daqueles que são como um jardim florido, depois do orvalho da manhã, regado pelo amor de Deus e abençoando, perfumando a vida de outros? Em que grupo você está? Vai chegar um momento em que essa igreja, ela vai ser iluminada pela glória de Deus. Quando eu falo igreja, não é só a igreja adventista, mas é todos aqueles fiéis e sinceros crentes de todas as denominações que estão sendo conduto, que estão sendo deixado, ou estão se deixando, ser usado por Deus para abençoar a vida de outro. Eu quero encerrar essa mensagem, a gente abrindo o livro de Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. E o verso 1. Se você achou aí em casa, diga amém. Eu não posso ouvir, mas o Espírito de Deus vai te ouvir. E se a igreja achou aí Apocalipse 18, verso 1, diga amém. Eu vou explicar direitinho. João estava tendo uma visão, estava relatando, escrevendo a visão que ele teve, que Deus deu para ele. Ele estava relatando que um sistema religioso nos últimos dias iria se levantar para fazer tudo o que não prestava, para direcionar a humanidade para algo terrível, incrédulo, longe de Deus, para blasfemar contra Deus, para quebrar a lei de Deus. E hoje a gente não precisa estudar tanto a Bíblia para saber que o sistema que domina este mundo é um sistema apostatado, é um poder apostatado. Os homens, os governantes não falam de Deus.
É claro que em todos os lugares tem o pequeno povo de Deus, mas a grande massa de liderança não se curva diante do Criador. É um sistema apostatado, um sistema que não acredita em Deus, um sistema dominado pelas forças das trevas. E isso vai progressivamente se intensificando, segundo as profecias apocalípticas. Mas vem uma boa notícia. Deus, falando por intermédio de João, e mandou ele escrever a visão que Deus mostrou a João. João relata desse jeito aqui, ó. Apocalipse 18, verso 1, ele diz: depois destas coisas, ou seja, depois que esse sistema tiver feito coisas bárbaras aqui na terra, ele diz: depois dessas coisas eu vi. Quando ele disse vi, porque ele viu em visão, Deus mostrou a ele: vi descer do céu outro anjo. Esse anjo é o Espírito Santo. Ele diz que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Amém? João disse: eu vi, depois desse sofrimento todo, dessa perseguição, desse sistema contra o povo de Deus, eu vi um anjo descer do céu. Esse anjo era o Espírito Santo, é o Espírito Santo. E ele disse: e a terra foi toda iluminada com a glória de Deus. Sabe o que é a glória de Deus? Segundo Êxodo capítulo 33, é o caráter de Deus. Aquele pequeno povo remanescente, fiel a Deus e a sua palavra, aqueles que não deixaram o amor se esfriar dele, vão ser tomados pelo Espírito Santo completamente, e vai terminar a obra de Deus, o verdadeiro evangelho aqui na terra. Amém? Quer você nessa noite fazer parte desse povo? Quer você nessa noite ser iluminado pela glória de Deus? Se renda ao Senhor a partir de agora. Abandone tudo aquilo que te afasta de Deus e diga: sim, Senhor, estou pronto para ser um mensageiro do amor. Me batiza com o Espírito Santo. Sabe, queridos, eu quero falar aqui, contar a história de Charles Fichte. Charles Fichte, ele morreu em outubro de 1844. Foi um dos pioneiros do movimento adventista. Charles Fichte, ele era um homem de Deus. Ele tinha um amor de Deus habitado em seu coração. Ele amava as pessoas. Ele andava 2, 3 milhas, não importava, se fosse necessário, para levar o amor de Deus para as pessoas, o evangelho. E um dia ele desceu ao rio, estava fazendo muito frio nos Estados Unidos, e ele batizou dezenas de pessoas. E quando ele terminou de batizar, eles voltaram para casa, e no caminho eles vinham com as roupas molhadas. Naquela época, muito frio, quase congelante, e já vinha mais um grupo que tinha chegado atrasado de encontro a eles. Ele: vai para onde? Não, a gente se atrasou, vamos voltar, queremos ser batizados. E novamente ele volta para dentro das águas, naquele frio, e batiza mais uma quantidade enorme de pessoas. Quando ele termina, tenta voltar para casa. E quando ele está voltando para casa, vem um terceiro grupo de pessoas. Pessoas que se arrependeram de seus pecados e entregaram a vida a Cristo Jesus. Aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essas pessoas disseram: nós queremos ser batizados como Jesus foi. E Charles Fichte voltou novamente às águas. Aquele frio, seu queixo tremia, mas ele cumpria o papel dele, a missão que Deus tinha confiado a ele. E ele batizou mais aquele enorme grupo de pessoas. Quando ele saiu, que chegou em casa, ele já estava febril, sua saúde já não estava boa. Ele passou muitos anos de sua vida no vento, no calor, no frio, no relento, pregando o evangelho, levando o amor de Jesus para as pessoas. Ele se entregou às pessoas. E quando alguém dizia: pare com isso, você vai morrer, ele disse: Jesus morreu por mim, eu tenho que morrer também pelas pessoas. Sabe, um homem, em outubro de 1844,
Charles Fitch não aguentou e morreu ainda jovem. Ele teve uma febre fortíssima e não resistiu. Um homem, passando por acaso no funeral dele, escreveu uma carta e dizia assim, uma parte da carta dizia: ontem eu fui ao funeral sem querer, eu cheguei, passei e vi, e entrei no funeral de Charles Fitch. Aquele homem escrevendo, uma testemunha. E ele disse: eu me surpreendi, porque eu esperava ver ali uma família enlutada, chorando por perder um grande homem, um homem de Deus. Mas eu me surpreendi, porque aquela esposa ao lado do caixão, daquele corpo, ela não chorava. Ela estava sorridente, e os seus filhos também. E parecia mais um ambiente, dizia aquele homem naquela escrita, parecia mais um ambiente de alegria do que um ambiente de luto. E viu o corpo de Charles Fitch ali, estendido, dormindo, o sono da morte. Mas a família ali, com um sorriso estampado no rosto. E eu perguntei: por quê? E ela disse: porque ele cumpriu a sua missão. Ele entregou a vida por outros, como Jesus entregou por ele e por nós. E ele não ficaria feliz se nós nos desesperássemos. Ele dormiu o sono da morte, porque ele acreditava fielmente que naquela manhã da ressurreição Jesus irá ressuscitar. E ele vai nos reencontrar, e vai reencontrar todos aqueles que ele se esforçou para doar o amor de Deus para aquelas pessoas. Quer você também ser um mensageiro do amor? Será que não está na hora de a gente quebrar o egoísmo dos nossos corações e ser revestido pelo amor de Deus, o amor altruísta, o amor por outros? Nos doar pelas pessoas? O mundo já está cheio de egoístas, a galeria dos egoístas já está lotada. Saia dela, venha para a galeria dos homens de fé, para a galeria dos misericordiosos. Jesus disse: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eis o tempo oportuno para você deixar Jesus te fazer de você um instrumento, para você ser uma luz, para você iluminar a vida das pessoas que estão chorando e sofrendo nas trevas do pecado. Eis o tempo oportuno para você temperar a vida daquelas pessoas que estão vivendo amargamente. Hoje é o tempo. Nós vamos ter uma música agora. A Meirinha vai cantar. Eu gostaria que aí onde você estiver, os irmãos aqui na igreja, você que nos assiste aí, gostaria que você meditasse no que Deus falou para você hoje. Conta para Deus, fala para Jesus: Jesus, eu sofro disso, eu preciso abandonar aquilo, eu sou muito egoísta, por favor me liberta, me torne um conduto do seu amor para me abençoar a vida de outros. Me liberta do próprio eu. Enquanto você estiver aí, falando com Jesus, a Meirinha vai estar louvando ao nosso Deus, porque Ele é digno. E eu vou estar orando por você. E daqui a pouco eu vou fazer uma oração especial, colocando a minha vida e a sua nas mãos do Senhor. Eu de me afastei.
Preciso do teu amor, eu preciso te encontrar. Olhe pra mim outra vez, e hoje estou aqui, meu Senhor, para te pedir perdão. Me faça ver tua luz outra vez e me guarde da escuridão. Hoje estou aqui, meu Senhor, para te pedir perdão. Me faça ver tua luz e me guarde da me faça ver tua luz e me guarde da escuridão. Amém? Obrigado, Meirinha. Deus seja louvado. Que a igreja fique em pé nesse momento para a gente orar. E você que se encontra em casa aí assistindo aí pela rede social, vem para Jesus. Deixa Deus te tornar um canal de bênçãos. Abençoe a vida de alguém. Que todos os dias você diga assim para você mesmo: eu vou ser uma bênção na vida de alguém. Eu vou abençoar a vida de alguém. Diga aí em casa aí: eu vou abençoar a vida de alguém. Fala aí, igreja: eu vou abençoar. Amém? Oremos então. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite, através da Tua palavra, o Senhor falou grandiosamente aos nossos corações. Sabemos que a profecia, os sinais, é uma parte negativa. Um dos sinais, um pouco antes da sua vinda, vai ser o esfriamento do amor. Isso já está acontecendo. Mas nós não somos obrigados a viver essa parte negativa, e sim a parte positiva desse sinal, que é perseverar até o fim, é ser esse conduto de amor do Senhor para outras pessoas. Por favor, tenha misericórdia de nós. Quebra o orgulho e o egoísmo que impera muitas vezes os nossos corações, e abençoe a cada um que está nesse momento assistindo em algum lugar da sua casa, e também os irmãos aqui presentes na casa do Senhor, que vieram adorar em espírito e em verdade o Deus Criador. O Senhor é grande em amor. O Senhor é o próprio amor em pessoa. Então manifesta-se em nossa vida. Faça com que sejamos tão amorosos ao ponto de transbordar e fazer a diferença nesse mundo de trevas, que viemos a iluminar a vida de cada um. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto, e de cada um de nós o Senhor tenha misericórdia e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e que Jesus lhes conceda uma ótima noite.
cheia de amor. Amém.